Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Juliana Lisboa, zootecnista e bióloga, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre comportamentos destrutivos, principalmente nos cães e gatos. Gente, existem determinadas épocas, fases da vida do animal que ele apresenta mais comportamentos destrutivos. Mas isso também tem muito a ver com a personalidade e também com a maneira com que esse animal ele é criado. Então, por exemplo, os cães e os gatos, eles apresentam uma tendência maior a destruir coisas, principalmente, arranhar, morder, quando eles são filhotes. Principalmente na época que eles estão trocando os dentes. Então, assim, para os cães, roer coisas, mastigar coisas é uma forma de ajudar a retirar os dentes de leite e facilitar o nascimento dos dentes permanentes. Então, isso é um comportamento aliado a uma necessidade. Tá, mas passando essa fase, né, da infância do cão, que vai até um ano e meio, e se o animal ainda apresenta comportamentos destrutivos, ele ainda tem o hábito de roer móveis, né, chinelos, objetos que não são os brinquedos dele. Também tem animais que têm costume de cavar sofá, cavar cama, destrói almofada. Tem animais assim que fazem um verdadeiro estrago em casa, né? O dono sai para trabalhar e quando chega em casa, a casa parece que passou um furacão nela. Então, o que, que eu faço? A primeira coisa é identificar a razão. Muitas vezes os animais apresentam comportamentos destrutivos simplesmente porque estão entediados. Os cães e os gatos, eles têm muita energia para gastar, eles são como as crianças, então se eles não tiverem atividades, passeios, espaços para brincar, interação suficiente com as pessoas, essas atividades que a gente realiza com os nossos cães, além do passeio, por exemplo, jogar uma bolinha para ele pegar e trazer para você, adestramento. Tem alguns cães, por exemplo, os cães da raça Border Collie e seus mestiços têm muita energia, então só esse tipo de interação para eles não é suficiente, então eles precisam de longas caminhadas. Alguns frequentam academias de agility, né, corridas de obstáculos. Então tudo isso para manter, né, o tempo deles ocupado, para gastar energia e também para direcionar também a energia para uma coisa produtiva, né? Até porque são cães muito inteligentes. Então, quando o animal ele fica entediado, ele destrói coisas, né? Ele rói sapato, ele rói pé de mesa, cava buraco no sofá, destrói coisas que não são dele, fio de computador, fio de telefone, certo? A sua correspondência. Né? Então, basicamente, identificando essa causa, que 90% das vezes é tédio, né? Tem outras razões. Por exemplo, animais que ficam muito tempo sozinhos, então não tem interação. Animais que são muito medrosos ou são muito ansiosos costumam apresentar comportamentos destrutivos, tá? Então, animais também, depois que chegam a uma certa idade, né? Daí já vira a chave ao contrário, né? Animais que passam dos 8 anos de idade, tem alguns que começam a destruir coisas novamente, depois de velho começa a destruir coisas. Então, isso também são mudanças na questão do cerebral, relacionadas ao envelhecimento, tá? Quando o animal ele perde o contato com uma pessoa querida, quando muitas vezes ele muda de casa, ele é adotado por outra pessoa. Então, às vezes, ele tende a apresentar comportamento destrutivo como uma maneira de chamar atenção, de dizer que ele tá triste, dizer que ele tá sozinho, tá? Então, como é que eu faço? Primeira coisa, identificou a causa, tenta acabar com ela. Se for tédio, por exemplo, sai com ele, passeia mais, gasta a energia dele com corridas, com brincadeiras, com interações. Se você precisar sair para ir trabalhar, que é 90% das pessoas precisa sair para trabalhar, deixa ele ocupado com algo. Então, por exemplo, ossos, né? Logicamente que tem que prestar bastante atenção para ver se esses ossos não vão ser facilmente engolidos, né? Porque a intenção do osso é que o animal fique roendo para se distrair e desestressar. Agora, se for um material que solta pedaços muito rápido que ele vai engolir, isso pode ser perigoso. O mesmo é válido para os brinquedos. Então, assim, mantenha o tempo dele ocupado. Antes de você sair para trabalhar, leva ele para fazer uma boa caminhada.
gastar um pouco dessa energia para ele poder ficar mais relaxado, aí a tendência a ter comportamentos destrutivos é menor. Ensine, eduque, né? É interessante que todos os animais a partir de 4 meses de idade passem pelo menos por um adestramento básico, né? Então aprenda comandos, certo? Você aprenda obediência básica, isso ajuda bastante no comportamento destrutivo, tá? Repreenda ele com firmeza, mas sem usar violência, para que ele entenda o que ele pode pegar e o que ele não pode. Mantenha longe do alcance brinquedos que não são para cachorro, né? Brinquedos de criança, fios, celulares, pilhas, controle remoto, que são coisas que eles alcançam facilmente, que podem destruir, isso pode fazer mal para eles, tá? E se for alguma causa hormonal ou até mesmo um distúrbio de glândulas, um distúrbio nutricional, enzimático, é interessante procurar ajuda do médico veterinário para estar fazendo um diagnóstico e tratando a causa. Já tomei conhecimento de casos assim, que o animal ficava roendo pedra, roendo pau, porque estava com deficiência de vitaminas. Então, às vezes, suprindo essas deficiências, mexendo um pouquinho na alimentação, melhorando a interação dele com outros animais, com outras pessoas, isso tende a diminuir bastante o comportamento destrutivo, tá? E no mais é paciência, gente, principalmente se for filhote. Você tem que educar, tem que ensinar, mas acima de tudo ter bastante paciência, porque quando é comportamento destrutivo de filhote, a tendência é passar. Melhora com o tempo, né? Mas a gente tem que ter muita paciência, tá bom? Dúvidas? Escrevam para mim aqui nos comentários e a gente vai se falando. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.